Queridos irmãos, vamos abrir a Escritura Sagrada em Efésios capítulo 6 e vamos ler dos versos 5 até o 9. Efésios capítulo 6, dos versos 5 ao 9. Efésios capítulo 6, versos 5 ao 9. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele vai dar instruções aos escravos e também aos senhores, aos proprietários de escravos. Paulo, ele vem dando instruções específicas, desde o versículo 22 para pessoas específicas, posições específicas, desde o verso 22. Ele fala com os maridos, primeiramente fala com as mulheres, depois fala com os maridos, depois ele fala com os filhos, depois ele fala com os pais, e agora ele vai falar com os escravos e com os senhores de escravos, os proprietários de escravos. Então vamos ler Efésios 6, os versos 5 ao 9. Quanto a vós outros, escravos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Amém. Então, esse texto da Escritura, ele é um texto que muitos têm encontrado dificuldades, muitos bons cristãos têm encontrado dificuldades de explanar sobre esse texto, porque é um texto em que não se fala contra a escravidão. Pelo contrário, esse texto fala que os escravos devem ser bons escravos. Então não é um texto que fale contra a escravidão, a favor da liberdade das pessoas, como é o discurso dos últimos anos. Escravidão, claro, não é uma coisa boa, nunca foi uma coisa boa, mas é inegável que existiu na história e no mundo inteiro. A escravidão não foi algo que aconteceu esporadicamente ou mesmo localmente, num determinado ponto da Terra. Não, a escravidão foi um fenômeno global. Todos os continentes se registra a escravidão. As pessoas pensam que a escravidão aconteceu só no Brasil ou nos Estados Unidos, que foram os dois últimos países a abolir a escravidão. Mas as pessoas têm essa ideia ainda hoje de que o Brasil teve escravos, que os Estados Unidos é um país racista, que houve escravos nos Estados Unidos, como se a escravidão não fosse algo absolutamente verdadeiro, presente em toda parte do mundo. Então, o que Paulo fala aqui é algo que é comum nos dias dele, natural, parte daquela sociedade. Então, a escravidão era algo que estava inserido na sociedade, outras, estava presente em todas as outras, não só aqui na Europa, né, em Éfeso, no caso, Éfeso aqui é a carta, mas em todo lugar, gente. O continente africano sempre teve escravos. Não foi só
A África não foi só objeto dos países mais desenvolvidos. A própria África tinha senhores de escravos. Eles também escravizavam pessoas. Os negros africanos escravizavam pessoas também. Toda a Ásia havia o fenômeno da escravidão. Muitos europeus, inclusive, foram escravos em países árabes ou muçulmanos e serviram até a morte como escravos em países africanos também, árabes e africanos. Outro detalhe importante, antes de nós começarmos a explanar exatamente esse texto, é que a escravidão aqui não era pela cor da pele. As pessoas na antiguidade não eram escravizadas porque eram negras, como foi o fenômeno da escravidão mais recente. As pessoas eram escravizadas porque era preciso ter mão de obra para o trabalho. Então, escravo era mão de obra para o trabalho. Na Grécia Antiga, antes aqui do apóstolo Paulo, o próprio Aristóteles, ele escreve em um livro chamado Política, e o outro parece que é Diálogos com Nicômaco, uma coisa assim, não me recordo bem o título desse segundo. Mas o apóstolo Paulo, nessas duas obras, ele fala da escravidão. Tá? Ele não está falando de negros, porque a escravidão não era de negros naquele momento, era de qualquer pessoa. E Aristóteles, o grande filósofo grego, ele diz o seguinte: o escravo é como uma ferramenta. Ele tem a mesma utilidade que uma ferramenta. Só que o escravo é uma ferramenta com alma. Ele dizia também, ainda continuando no outro livro, ele diz o seguinte: um escravo, uma ferramenta é um escravo inanimado, ou seja, é um escravo sem vida. A única diferença de um martelo para um escravo, dizia Aristóteles, os dois são ferramentas, mas o escravo, pessoa, é uma ferramenta com vida, e o martelo é uma ferramenta sem vida. Então você percebe que a ideia de escravidão, ela não é nova, ela não está relacionada com a cor da pele, e ela estava presente na sociedade do Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo viveu, no Império Romano. O Império Romano, só a cidade de Roma, tinha cerca de 1 milhão de escravos. Veja bem, só a cidade de Roma, a capital do Império, tinha cerca de 1 milhão de escravos. O Império Romano, como um todo, as estimativas é que 60 milhões de escravos habitaram o Império Romano. 60 milhões de escravos. Então, de 5 pessoas, 3 eram escravos. Ou 3,5 eram escravos e 1,5 eram livres. A maioria dos habitantes eram escravos. A minoria eram as pessoas que possuíam escravos. Então, essa era a realidade nos dias do apóstolo Paulo. Quando Paulo fala aqui, ele não está preocupado em tratar se a escravidão é correta, se é errada, não. O foco do apóstolo Paulo não é discutir a validade, ele não tem isso em mente, a validade da escravatura. O foco de Paulo é mostrar como os escravos cristãos devem se comportar diante do seu Senhor e como um senhor de escravos cristão deve se comportar. Quando Paulo escreve essa passagem, essa carta aos Efésios, ele envia, nessa mesma viagem, onde a carta aos Efésios foi enviada, ele enviou outras cartas. E dentre elas, ele envia a carta para Filemon, que está aqui no Novo Testamento. Filemon é um senhor cristão, mas é um escravo de escravos. E um dos escravos de Filemon havia fugido. Ele havia deixado lá a casa de Filemon e estava em fuga. O nome dele era Onésimo. A carta de Paulo a Filemon só tem uma página. Então você pode ler ela hoje à noite, se quiser. É bem curto. E então Paulo ele fala com Filemon
dizendo que esteve com Onésimo e sabe que Onésimo foi embora, me deixou, e ele aconselha Onésimo a voltar para Filemon, para se entregar a Filemon. E Paulo diz a Filemon que receba Onésimo bem. Então, por que Paulo dá essas orientações a Filemon? Porque a lei da escravatura do Império Romano dava total poder sobre o dono do escravo sobre o escravo. Então, o dono do escravo poderia castigar o escravo como quisesse, como ele bem entendesse. Poderia, inclusive, banir o escravo para outra terra, se ele quisesse. Poderia até matar o escravo. O Império Romano não se metia nessas questões. Ele deixava que o escravo e toda a punição ou todas as leis sobre o escravo fossem tratadas diretamente o senhor e o escravo. Se o senhor quisesse matar o escravo é dele, ele que matasse. Então, sabendo disso, Paulo escreve para Filemon dizendo: olha, receba Onésimo em paz. Receba, ele cometeu um erro, mas ele vai voltar. Receba em paz. Paulo escreve para Filemon, que é um crente. Então, aqui no capítulo 6, a partir do verso 5, Paulo começa a dar instruções para os escravos que são crentes e para os senhores de escravos que são crentes também. Essas instruções são para pessoas que servem a Deus, que são crentes no Senhor. Aos escravos, o apóstolo Paulo então diz: quanto a vós outros, escravos ou servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Paulo aqui, ao falar com os escravos, ele usa essa palavra obedecer, obediência. Obedecei a vossos senhores, aos seus proprietários, segundo a carne. Essa mesma palavra é utilizada bem no começo do capítulo 6, quando ele diz: filhos, obedecei a vossos pais. É a mesma palavra que ele usa no verso 5, quando ele diz: servos, obedecei a vossos senhores. A ideia aqui é de uma submissão ao Senhor completa, uma obediência total. A ideia aqui é que o escravo seja um bom escravo para o seu senhor, que ele o obedeça como um filho obedece ao pai, mas uma obediência total. Obedecei ao vosso Senhor segundo a carne. Paulo ele usa essa qualificação, essa explicação segundo a carne, porque ele, mais adiante, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus é o Senhor dos escravos e dos donos de escravos. Então, o senhor do escravo é senhor do escravo segundo a carne. Ele tem esse direito segundo a carne, nessa sociedade, nesse momento histórico, segundo a carne, mas não o senhorio sobre eles. Esse senhorio quem tem é Deus. Por isso Paulo diz: obedecei, escravos, obedecei vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Outra coisa interessante que Paulo diz aos escravos: sejam sinceros em vossa obediência. Não obedeçam de fingimento. Não obedeçam contrariamente ao vosso coração. Obedeçam com sinceridade. Se esforcem para obedecer com amor aos vossos senhores, segundo a carne, aos vossos proprietários. E serem bons escravos. É serem pessoas que realmente estão dispostas a obedecer com amor, com sinceridade aos seus proprietários. E o apóstolo Paulo ainda faz aquela comparação que ele sempre tem feito, desde o verso 22, dizendo que essa obediência em sinceridade deve ser igual à obediência deles a Cristo. É por isso que o verso 5 termina dizendo: como a Cristo. Essa colocação, como, é a comparação. Então o apóstolo Paulo diz: olha, a obediência de vocês aos senhores deve ser como vocês obedecem em Cristo Jesus. Total, completo.
com amor, com dedicação. O retrato aqui é bons escravos. E é exatamente aqui, meus irmãos, que as pessoas estão loucas da vida. É exatamente o versículo 5 que os não cristãos, os ateus, os inimigos do Evangelho de Cristo usam contra a Escritura Sagrada, dizendo que a Bíblia é um livro de escravidão, a Bíblia é um livro pró-escravidão, a Bíblia é um livro que não tem o menor amor pelos homens, ao permitir a escravidão, ao falar da forma como Paulo falou aqui aos escravos, para que eles se sujeitassem. Então, a figura que é desenhada aqui pelas pessoas que são contrárias à Escritura é a figura de um Paulo quase como se ele mesmo fosse um senhor de escravos cruel, dominador, possessivo, como se a Bíblia ensinasse isso. Mas não é nada disso que a Escritura ensina. O que a Escritura ensina é a obediência aos escravos, porque naquela sociedade havia escravos. Em toda a sociedade naqueles dias havia escravidão. Isso era algo absolutamente normal. Não havia sociedade que não tivesse escravos. Então Paulo fala apenas que os escravos devem ser bons escravos aos seus senhores. Isso aqui é exatamente o contrário do que as pessoas ensinam. Porque o que Paulo ensina aqui é o bom comportamento, o bom procedimento. E logo em seguida ele vai falar também com os senhores. Ele vai mostrar como os senhores devem tratar os seus escravos. Portanto, os escravos, segundo o padrão apostólico, devem obedecer ao seu senhor em tudo, exatamente como obedecem a Cristo em tudo. Assim como os filhos devem obedecer aos pais, assim como a mulher deve se submeter ao seu marido, os escravos devem estar sujeitos aos seus senhores. Então, Paulo estava aqui simplesmente ensinando um bom procedimento aos escravos. No versículo 6 ele ele continua essa palavra aos escravos, dizendo que eles não devem servir aos seus senhores apenas na vista deles. Ou seja, eles não devem ser bons escravos apenas quando o Senhor está presente, olhando. Eles devem ser bons escravos em todo momento, em todo lugar, em toda parte, em toda situação. Vocês têm uma ideia, irmãos? Os escravos aqui nessa sociedade, muitos eram médicos, muitos eram construtores. Então, o escravo não era uma figurinha banal. Eles tinham alta posição, conhecimento. Muitos deles foram resultado de guerras, onde um povo foi conquistado e aqueles melhores do povo foram feitos escravos, junto com os outros. E esses escravos que tinham um certo conceito, uma certa cultura, eles eram comprados por um preço mais caro e serviam em famílias nobres, ricas. Então, muitos eram médicos, engenheiros, tinham um alto grau de competência. E o que Paulo ensina é que todos os escravos deveriam ser bons escravos em toda situação, em todo momento. De repente, um escravo que obedecia ao seu senhor ali na vista, poderia muito bem se aproveitar de alguma situação. Por exemplo, quando fosse chamado, digamos que um dos escravos que era médico fosse chamado numa determinada situação para curar o próprio senhor, ele poderia se aproveitar ali e dar um remédio que fosse fatal para a pessoa. Antecipar ou acelerar a morte de alguém para se vingar do Senhor. O que Paulo ensina é que os escravos devem ser bons escravos todo o tempo. Todo o tempo, em qualquer situação, mesmo não estando à vista do seu proprietário. Ele diz, vocês não devem servir à vista, apenas à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então perceba que, assim como nós não devemos ser crentes só aqui na igreja, adorar a Deus de todo o coração só aqui na igreja, só orando aqui na igreja, mas em todo lugar, na nossa casa,
devemos ser bons crentes no nosso trabalho, na escola, na rua, quando estivermos viajando. Em toda situação devemos ser bons crentes. Paulo diz, os escravos devem ser bons escravos em todo lugar, não apenas à vista do seu Senhor. Algumas pessoas, elas realmente entendem muito bem isso que Paulo está falando. Eu vou guardar isso para daqui a pouquinho. Ele continua dizendo, servindo os escravos, falando ainda aos escravos, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens. Que coisa mais... Veja o que Paulo diz aqui, sirvam os seus senhores como se vocês estivessem servindo ao próprio Cristo, ao próprio Deus, e não a homens. Veja a dedicação, veja o grau de compromisso que o apóstolo Paulo põe sobre os servos, sobre aqueles que eram escravos no mundo antigo. Sirvam aos seus senhores com dedicação, com zelo, como se vocês estivessem servindo ao próprio Deus. Como se servissem ao próprio Deus, e não a homens. Então, essas orientações, elas parecem não ter cabimento hoje, irmãos, porque nós nem temos mais escravo de forma legítima, não há mais escravidão. Ainda assim, há muitas lições nesse texto para nós. Porque o que se aplica aqui, o princípio que Paulo ensina aqui nessa passagem, ele serve para todas as pessoas que servem alguém de alguma forma. Se você trabalha numa empresa, você serve aquela empresa ao dono daquela empresa. Você é um funcionário, você tem um patrão. Então, essa relação é a mesma relação, claro, tirando aqui algumas coisas, mas a mesma relação, o mesmo vínculo que há empregado-patrão, escravo-senhor. Há um serviço emprestado. E muitas pessoas que trabalham hoje em empresas precisam aplicar esse princípio que o apóstolo Paulo ensina aqui aos escravos, aos funcionários, estarem dispostos a trabalhar de modo legítimo aonde trabalham, para quem trabalham. Se você trabalha para alguém paga pelo seu serviço, seja um bom funcionário. Obedeça ao seu patrão naquilo que ele manda fazer, com sinceridade de coração, como diz o apóstolo Paulo. Não sirva ou não obedeça o seu patrão apenas na vista dele, mas nas costas você fala mal dele, você começa a dizer coisas contra ele. Isso não é cristão. Um servo de Deus não deve manter esse procedimento. Peça para sair do emprego. Se você não suporta o seu patrão, peça demissão. Ou então, suporte. Mas o contrário disso não é cristão. Não é bíblico. Obedeça ao seu patrão na sua empresa. Trate bem o seu patrão como a Cristo. Como a Cristo. Essa relação, inclusive, ela está nos princípios dos catecismos reformados, quando vão explicar os 10 mandamentos. É um princípio bíblico isso aqui. Você serve, existem posições em que você é servo e tem o seu. Você está na sala de aula, você é menor do que o seu professor. Você deve um respeito ao seu professor, ao seu mestre. Mas, de repente, depois da sala de aula, você é o pastor da igreja e o professor é a sua ovelha. E aí o professor, a sua ovelha, deve respeito a você que é pastor. Então, há uma relação aqui. E essa relação, ela está presente no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, na empresa, você e o seu patrão, na escola, você e o seu professor. E em todo lugar há uma relação desse tipo. Onde você, ora, se submete, ora, as pessoas estão submissas a você. É uma relação natural, normal, e que acontece. Quando você está na posição de submissão, como os escravos diante do Senhor, como o funcionário diante do patrão, como o aluno, você deve se colocar na posição de
de submissão e obedecer como deve ser obedecido. Seja um bom funcionário, seja um bom aluno, seja obediente ao seu professor, seja um funcionário que dê exemplo, um funcionário nota 10. Meu cunhado, que o irmão dele é Nilson, trabalha no Banco do Nordeste, eu acho que ele é o funcionário que mais já recebeu na história do Banco do Nordeste prêmios por bom desempenho no trabalho. Ele é um ótimo funcionário mesmo. E ele recebe prêmios, bônus, viagem, tudo enquanto vocês possam imaginar. Todas as vezes ele está na lista das pessoas que são premiadas no banco. O William sabe como é isso, deve ter no Banco do Brasil os que produzem mais, não sei bem quais são os critérios. Mas ele sempre está lá, todo o tempo. Por quê? Porque ele se dedica à empresa, ao banco. Então, nós temos que ser funcionários zelosos das empresas que nós trabalhamos. Respeitar os nossos patrões. Quantas pessoas, irmãos, saem da sua empresa, trabalham ali, quando saem da empresa para folga, para descansar no fim de semana, começam a falar mal do patrão com os amigos, começam a criticar, começam a levantar, muitas vezes até calúnias, reclamar do emprego, reclamar do serviço, reclamar das ordens que recebem. Paulo diz aqui, sirvam de boa vontade, sirvam não apenas na vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, ele diz, em toda parte, de coração, de boa vontade. Então, esse é um modelo de procedimento que devemos nossos relacionamentos. Verso 8 ele diz, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Ora, o que Deus está dizendo aqui, Paulo está dizendo aqui, ensinando a palavra de Deus, é que quando você tem um bom procedimento, ou seja, quando você é um bom funcionário, é um bom aluno, é um bom filho, é um bom escravo, falando na realidade deles, quando você é esse modelo, é esse exemplo, pratica coisas boas porque você é cristão. Veja, o princípio aqui, irmãos, acima de tudo eu vou obedecer, não porque eu sou escravo dele, mas porque eu sou um cristão. E um cristão tem esse procedimento, essa é o foco do pensamento de Paulo aqui. Obedecer por causa de Cristo, de quem eu sou em Cristo. Mas o apóstolo Paulo diz, e quando você faz isso, quando você tem esse bom procedimento, esse bom comportamento, esse padrão ideal, ele diz, receberá isso outra vez do Senhor. Ou seja, o bem que você fez, ele vai voltar para você. Ele receberá isso outra vez do Senhor. Quer seja servo, quer seja livre. Ora, não importa se você é o escravo ou se você é o patrão. O bem que você fez, o bom procedimento seu, o fruto desse bom procedimento, retornará a você. O Senhor retribuirá a você, o dará a você novamente. Essa é uma promessa, inclusive, das Escrituras. A realização de coisas boas. Então, a obediência, segundo aqui o ensino de Paulo, é uma coisa boa, é uma boa obra, é fazer algo bom. E quando você faz algo bom, você vai receber algo de volta bom também. Perceba, irmãos, muitas vezes nós falamos, por exemplo, de realizar boas obras. O que Paulo está dizendo é que isso aqui é uma boa obra. A obediência, Paulo está dizendo, é uma boa obra. Quando você é fiel ao seu patrão, um bom funcionário, isso é uma boa obra. E a gente, como por exemplo, fazer uma caridade, levar esmolas, roupas, coisas desse tipo. Aí, eu estou fazendo boas obras. Certo que está. Mas boas obras não se resumem só a esse tipo de coisas. Boas obras são muito mais do que isso. Lembrem daquela passagem de Cristo
em Mateus capítulo 25, quando o Senhor diz àqueles que estiverem à sua direita e à sua esquerda, e o Senhor os julgará pelas suas obras. O Senhor dirá naquele dia, Ele vai dar várias situações. Tive fome e não me deste de comer. Estava nu e não me vestiste. Preso e não foste me visitar. Eu era forasteiro e não me receberam. Então ele cita várias situações onde nada foi feito para aquelas pessoas. Isso aos condenados. Isso aqui é parte das boas obras. Cristo poderia ter dito: fui seu funcionário e você não me obedeceu. Fui seu e você não me obedeceu. Vocês entendem o que Paulo está dizendo aqui? Fui seu patrão e você não me obedeceu. Ou então o contrário: fui seu patrão e você me maltratou. Ele vai já falar sobre os senhores ou os patrões. Mas a ideia é exatamente essa que está aqui em Efésios. Então, quando você... Veja só, olha o que Cristo faz. Aqueles que, por exemplo, eu estava nu e vocês me vestiram. O que eles recebem de Cristo agora? A bênção. Cristo vai abençoá-los. Ele diz: venham a mim. Não é? O que Paulo está dizendo aqui é que essas pessoas que fazem o bem receberão esse bem de volta. Ainda nessa vida. E na vida por vir, certamente. Jeremias capítulo 31, verso 16, separei esse texto só para que os irmãos tenham como exemplo dessa passagem. Jeremias 31, verso 16, que diz assim, irmãos, apenas ouçam. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas boas obras. Olha o que diz. Há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Poderia ler vários salmos que dizem a mesma coisa. Recompensa para as boas obras. Essa recompensa é graça. Não é merecida, é graça, mas é uma recompensa que Deus dá graciosamente. E aqui Paulo está dizendo isso aos servos, aos escravos. É isso que ele diz no verso 8. Fiquem certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Então ele tem essa palavra aos escravos. Mas Paulo também tem algo a dizer para os senhores. No verso 9, ele diz: e vós, senhores, ou seja, donos de escravos, de igual modo procedei para com eles. Perceba que Paulo aqui já vai igualando os senhores com os escravos no procedimento. Corretamente, bondosamente para com os seus senhores, os senhores devem agir de igual modo para com os escravos. Deixando as ameaças, veja, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Os escravos, como nós frisamos no início, muitas vezes, não eram só ameaçados. Eles eram torturados, eles eram espancados, banidos e até mortos pelos seus senhores. Mas veja a diferença que Paulo coloca aqui para os senhores e escravos cristãos. Não sejam como os outros senhores, cruéis, que não têm misericórdia, não têm afeição, que maltratam, que vivem como tiranos os escravos. Não sejam assim. Antes, Paulo diz, deixem todas as ameaças de lado. Tratem os vossos escravos com amor, com atenção, com cuidado.
sabendo que o Senhor também é Senhor de vocês. O Senhor deles, ou seja, o Deus deles, também é o Deus de vocês. Nessa citação, Paulo coloca os servos, os senhores, como servos agora, como escravos também. Não apenas os escravos são servos dos senhores, mas escravos e senhores são servos de Cristo, de Deus. E é isso que Paulo está dizendo. Deus não faz nenhum tipo de acepção de pessoas. Entre escravos, entre senhores, para Deus todos são iguais. Prestem bem atenção nisso, senhores. É o que Paulo está dizendo. E essa carta que Paulo escreve a Filemon retrata, meus queridos irmãos, exatamente esse espírito amoroso de Paulo aqui nesse texto de Efésios para com os senhores. Então não foi apenas em Efésios aqui, aos Efésios aqui que Paulo se portou desse modo. Era o coração apostólico que tinha esse ensino para dar. Os senhores também deviam ser bons senhores. Na verdade, os registros de senhores, donos e escravos cristãos são raros na história do cristianismo. Ou seja, parece que poucos senhores de escravos eram cristãos. Muitos, ao que parece, libertaram seus escravos ou não eram escravos. Eram poucos os casos de pessoas cristãs, mesmo nos dias de Paulo, onde isso era algo normal, mas eram poucos os casos de pessoas cristãs que tinham escravos. Pelo menos a pesquisa histórica nunca encontrou material abundante sobre essa relação de cristãos que tinham escravos. Os cristãos eram escravos, mas eles não tinham escravos, não era comum. Onésimo era um caso, está nas Escrituras. Provavelmente outros casos também existiram, mas não eram abundantes. Veja, numa sociedade onde quase que 80% da sociedade era escrava e apenas 20% era livre. Os cristãos não terem escravos era algo muito raro, muito difícil de acontecer, mas era isso que acontecia, ao que parece. E assim, meus irmãos, esta palavra aos senhores também é uma palavra para os funcionários, para os professores, para aqueles que estão numa posição superior. Então, funcionários não devem tratar, patrões não devem tratar funcionários de modo maldoso, como maus patrões, perseguidores, que se aproveitam ali para, através da relação patrão-funcionário, perseguir ou maltratar alguém. Isso acontece demais, nós sabemos disso. Isso acontece em todo lugar. Há alguns, por exemplo, na política, quando um prefeito assume o mandato, ele vai, em muitos casos, se aproveitar e perseguir aqueles que não votaram nele, que fizeram campanhas para outras pessoas, outros candidatos. E aí colocam a pessoa que está ali bem quietinha no seu lugar, transferem para um lugar longe para prejudicar apenas. Isso não é cristão. Não é esse o ensinamento da palavra de Deus. Você tem um funcionário na sua empresa, então você começa a perseguir esse funcionário, começa a dobrar a carga desse funcionário, a colocar ele em situações difíceis só para prejudicá-lo, só para castigá-lo, só para maltratá-lo. Isso não é cristão, de forma nenhuma. Então, todas as vezes que você está numa relação superior e você abusa dessa relação para maltratar e prejudicar, você está, na verdade, agindo como um ímpio e um descrente, e não como um crente. Isso é natural entre os homens ímpios, entre os homens descrentes. Isso não deve nos admirar, esse tipo de coisa acontecer entre aqueles que não conhecem a Deus. Mas entre cristãos, essa relação não pode acontecer. E veja, o bom patrão não vai ser bom patrão apenas dos crentes, mas de todos os funcionários. Essa relação não é ligada à religião. Então, o patrão, na sua empresa, ele tem funcionários que são crentes
mas talvez a maioria sejam de pessoas descrentes. Então ele não vai privilegiar os crentes em detrimento dos outros. Ele não vai, então, dobrar ou perseguir os descrentes porque são descrentes. Isso também está errado. A mesma coisa, aquele que trabalha para um patrão que é cristão, deve trabalhar igualmente bem para um patrão que não é cristão. Igualmente bem, igualmente obediente a um patrão que não é cristão. Portanto, irmãos, estes ensinos de Paulo, eles são muito pertinentes para o nosso tempo. Onde essa relação, ela está em todo lugar. Em todo lugar. Em casa, fora de casa, na escola, na empresa, em todo lugar. E é necessário que, como cristãos, a gente siga exatamente como o apóstolo Paulo ensina nesse texto. Tenhamos a mente e o espírito dispostos a obedecer como a Cristo. O próprio Cristo foi servo. Ele diz: eu vim para servir, diz o Senhor. Ele, que é o Senhor de todo o universo, teve a humildade de fazer-se servo. A palavra ali é escravo no Novo Testamento. Ele, que é o Rei Supremo, fez-se escravo. Ele lavou os pés dos apóstolos, no lava-pé naquele momento. Então, ele se colocou na posição mais humilde, não porque queria mostrar ali como quem tem orgulho da sua humildade, que é simplesmente que os homens saibam que ele é humilde. Não, ele era a humildade. Ele era a obediência. E assim somos, deve ser cada um de nós, como Cristo. John Stott diz o seguinte: se todo funcionário, eu me lembrei da Irani do livro, todo atendente de balcão, porque ela trabalha atendendo pessoas no IPTU de Campo Maior, ele disse, todo atendente de balcão, todo médico, ele começa a citar várias profissões, né? Mas ele disse, se todos atendessem como se fossem atender ao próprio Cristo, como você atenderia? Alguém vai lá no Banco do Brasil procurar o William deve atender essa pessoa como se fosse atender Cristo. Imagina a diferença, hein, William? Se Cristo chegasse na tua sala: oi, William, eu sou Jesus de Nazaré. Você poderia me atender? Ou Santana, se Cristo chegasse lá. Então, quando a gente aplica esses modelos em nossa vida, irmãos, nós vamos ser pessoas melhores. O nosso padrão vai mudar. Nós vamos nos relacionar de outra forma. O modelo é o mesmo para patrões. Imagine que seu funcionário é Cristo. Como você vai tratá-lo, sabendo disso? A mesma coisa. Portanto, queridos irmãos, dediquem-se aonde estiverem. Façam coisas boas. Sejam bons profissionais. Amem o que vocês fazem. Estejam dispostos a obedecer quando estiverem debaixo de autoridade, seja ela qual for. E façam tudo como se fossem fazer para Cristo. Como a Cristo. Como se fosse para Cristo. Obedeçam como se fosse Cristo. Tratem o outro como se fosse tratar a Cristo. Apliquem isso na nossa vida. Que Deus abençoe, meus irmãos. Amém.